Salve galera, professor José Souza falando aí. Mais uma aula de análise e desenvolvimento. Hoje vamos falar dos diagramas UML. Eu pretendo fazer um vídeo bem rápido, bem direto aí, tá? Porque o UML você aprende fazendo e você aprende olhando no manual, olhando na documentação. Então, o objetivo desse vídeo aqui é dar uma visão geral, bem rápida, em alguns diagramas UML que são bem aceitos e muito utilizados aí no dia a dia. Então, vamos lá. Eu retirei o texto desse slide de um livro chamado Princípios de Análise e Projeto de Sistema com ML, do Eduardo Bezerra. Tá? Ele deixa bem claro o que é o ML e o que não é o ML. Tá? Isso também é bem importante. Aqui, o ML para a gente vai ser uma linguagem de modelagem unificada, como o próprio nome diz, e nós vamos utilizar essa linguagem para poder gerar documentação útil para durante o processo de desenvolvimento de software. Essa documentação, esses documentos, né, que são os artefatos, eles são predominantemente gráficos, porém eles podem conter também elementos textuais. Então nós vamos utilizar o ML para poder gerar diagramas, que vão compor a documentação do nosso software. Nós temos aí o ML na sua versão 2.0, tá? Já está na versão 2.0 aí há algumas décadas, certo? Uma visão geral aí de quais diagramas são definidos na linguagem UML. E o que é bem bacana de UML é o seguinte, é que a linguagem de modelagem ela nos permite várias visões diferentes do mesmo software, visões no sentido de aspectos diferentes são abordados em diagramas diferentes e nos dão a oportunidade de ver aspectos do software, diferentes aspectos do software de acordo com o modelo que a gente utiliza. Como assim? Nós temos aqui diagramas que são estruturais e diagramas que são comportamentais. Os diagramas estruturais, eles mostram a arquitetura, os componentes e como esses componentes são interligados. A relação entre esses componentes. Já os diagramas comportamentais mostram trocas de mensagens entre esses componentes. Tá? Os diagramas comportamentais eles possuem um aspecto mais dinâmico. Já os estruturais possuem um aspecto mais estático. Tá? Dentro dos diagramas estruturais, nós temos aqui diagramas que são diagramas de implementação. Eles levam em consideração o ambiente real onde o sistema vai ser implantado. Okay? É uma outra visão, é um outro aspecto que, de acordo com a etapa do processo de desenvolvimento que a gente está, essa visão ela é mais interessante. Nós temos também aqui nos diagramas comportamentais, nós temos os diagramas de interação, que como o nome diz, vai considerar aí a interação entre os componentes do sistema. Inclusive, a partir da modelagem de interações, nós conseguimos aí pensar em quais métodos serão implementados. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver aí alguns diagramas e para que eles servem, tá? Como eu disse no início, o ideal é que, à medida que vocês forem precisando, ou de acordo com a curiosidade de vocês, que vocês leiam a documentação, tá? Porém, a nossa ideia aqui é dar uma visão bem inicial e por isso que eu disse que pretendia fazer um vídeo bem curto, um vídeo bem rápido. O primeiro diagrama que a gente vai discutir aqui são os diagramas de casos de uso. São diagramas aí que vão descrever as funcionalidades e quais são os atores, ou seja, quais são os usuários, as pessoas que vão interagir com aquele software, com aquele sistema, tá? Eu falei pessoas, mas na prática um ator ele pode ser até um sistema externo, ok? Então, quando fazemos modelagem de casos de uso, nós vamos documentar quais funcionalidades são oferecidas, as relações entre essas funcionalidades e quais são os atores que vão interagir com esse sistema. O nosso sistema, representado aqui dentro desse quadrado, a gente fala sistema interno e atores são todos os componentes externos que vão interagir com esse sistema, tá? Lembra que eu disse que o ator ele pode representar
um humano, assim como ele pode representar uma entidade ou até um outro sistema. Então, nossos atores aí vão ser entidades externas que vão interagir com o nosso sistema. Dentro aqui dos nossos elipses, nós temos aqui as nossas funcionalidades e algumas relações aí entre as funcionalidades. A relação de herança ou generalização, as relações de inclusão, que é uma ação obrigatória, e as relações de extensão, que são ações opcionais. Então, nosso primeiro diagrama aqui é o diagrama de casos de uso. Agrupei aqui nesse slide 3 diagramas estruturais que são muito importantes e muito utilizados. O diagrama de classes, talvez o mais popular entre os diagramas UML, tá? Que mostra aí as classes que são existentes no sistema. Lembrando que a modelagem UML ela é ideal para o processo de software orientado a objetos, para o desenvolvimento orientado a objetos, tá? Sistemas orientados a objetos, para ser ainda mais claro. Então, nosso diagrama de classe vai modelar as classes que compõem o meu sistema, tá? As classes, os seus atributos, as suas associações, e também a gente pode olhar aqui também para alguns métodos, embora esses métodos vão ser melhor definidos quando partimos para a modelagem de interações. O nosso diagrama de objetos ele vai modelar aí instâncias de classe, tá? Funciona como se fosse um print de um diagrama de classe, de uma instância de uma classe. A instância de uma classe é um objeto, tá? Se minha classe define atributos, então o meu objeto ele tem atributos com valores definidos. A classe homem tem um atributo chamado nome. O meu objeto vai ter um nome lá, vai ter o atributo nome com o valor José, ok? Então, o meu diagrama de objeto ele modela as instâncias de uma classe. E o diagrama de pacote ele é útil por realizar agrupamentos de classes que possuem aí uma certa correlação. Nessa figurinha temos aí um exemplo de diagrama de classes. Eu vou dar um zoom aqui na figurinha para ficar melhor, tá? Dei um zoom aqui, beleza? Então nós temos aí uma classe chamada conta comum. Nós temos os atributos dessas classes, tá? A visibilidade delas. E nós temos aqui os métodos. Então, como é que se define uma classe? Um retângulo dividido em 3. O nome da classe, o retângulo do meio são os atributos e o retângulo de baixo são o nome dos métodos, tá? Esses símbolos aqui na frente mostram o método de acesso, se é privado, se é protegido, se é público. Protegido, privado e público. Público é um maisinho aqui, tá? E esse método de acesso nós estudamos também quando estudamos aí desenvolvimento orientado a objetos. Então nós temos aí relações entre essas classes. A classe pessoa possui essa relação aqui é uma relação de composição, tá? E essa relação aqui é uma relação de herança. Mas vocês verão aí na documentação como utilizar essas relações. Então essa figura aqui é um exemplo de modelo de diagrama de classes. A nossa próxima figura já é um diagrama de objetos e, como eu disse, um diagrama de objetos ela funciona como se fosse um print de um diagrama de classe, é uma instância de execução. Eu tenho aqui um cliente 1, tá? Que é da classe cliente e ela tem os atributos com os valores definidos. Aqui os métodos não faz muito sentido a gente falar de método aqui, tá? Os métodos aqui são irrelevantes. Para a gente o que importa aqui são os atributos e servem para dar uma ideia do estado do meu sistema em determinado momento, tá? Para uma instância de execução e quais os valores que os meus atributos tinham em um determinado momento aí de execução. O meu diagrama de pacotes, como eu comentei, ele agrupa classes semelhantes dentro de pacotes, tá? Eu posso ter, por exemplo, todas as minhas classes relacionadas aí à produção de relatórios, tá? Eu posso agrupá-las todas em um único pacote. Isso facilita aí o processo de desenvolvimento. Também temos aí, já saindo dos diagramas estruturais, nós temos aí diagramas de estado e diagramas de atividade. O diagrama de estado ele vai modelar os estados que são assumidos por um objeto
enquanto o diagrama de atividades ele vai ter uma visão geral, pois ela vai mostrar aí um fluxo de execução, um fluxo de controle, tá? Então, a minha modelagem de estados, ela vai ser útil, por exemplo, para eu visualizar os estados possíveis de um objeto, assim como a combinação de estados de um grupo de objetos. Isso me dá uma visão já de uma porção ou até da totalidade do meu sistema. Eu consigo saber aí quais estados o meu sistema pode assumir a partir da combinação de estados dos seus objetos, tá? Já o diagrama de atividade, ele está mais interessado aí no fluxo de controle. Então, um exemplo aqui de diagrama de estados, tá? Eu tenho estados e eu tenho ações que vão levar a mudanças de estado. Cada retângulozinho aqui é um estado e cada seta aqui é uma ação que leva a uma mudança de estado. Eu tenho condições de guarda aqui entre colchetes, tá? Se positivo, tá? E esse diagrama todo aqui, ele nesse caso aqui, ele mostra os estados que são assumidos por uma classe conta durante o processo de encerrar conta. Estou olhando aqui para dentro de um objeto e estou olhando quais estados que ele assume. Quando eu digo estados que um objeto pode assumir, vocês podem fazer uma relação com o diagrama de objetos. Quais valores que os atributos assumem. O que faz um objeto mudar de um estado para outro são os valores que os atributos possuem. Tá? Dois estados diferentes, eu vou ter pelo menos um atributo com valores distintos. Já o diagrama de atividades, ele tem um formato aí mais de um grafo, quase não sai, de um grafo de fluxo, tá? E aí eu vou ter aí um controle de ações. Eu estou pensando aqui no meu processo validar conta como um todo, tá? E note que aqui eu não estou olhando para um objeto em específico. Estou pensando aqui em um fluxo de controle de ações. Quais ações são realizadas aí para que a minha conta seja validada. Geralmente o diagrama de atividades ele é feito antes do diagrama de estados, aqui só para questão aqui de informação. Já partindo para a modelagem comportamental, em específico a modelagem de interações, nós temos o diagrama de sequência e o diagrama de comunicação, tá? Esse diagrama aqui já foi chamado de diagrama de colaboração, mas a gente chama de diagrama de comunicação, tá? Eles são equivalentes. Ambos vão mostrar aí a relação entre estímulos externos que vêm de atores e objetos, como esses objetos interagem para realizar uma determinada ação, tá? Eu tenho uma funcionalidade lá, gerar um cheque, e aí quais informações os meus atores precisam fornecer e quais mensagens são trocadas entre meus objetos para que essa funcionalidade seja corretamente oferecida, tá? Note que eles são equivalentes, porém a principal diferença entre eles é que o diagrama de sequência ele tem uma visão mais temporal. O diagrama de comunicação ele tem uma visão mais estrutural, ele mostra a relação, de forma bem clara, a relação entre os objetos. Essa figurinha aqui mostra um exemplo de diagrama de sequência, tá? O meu diagrama de sequência ele é temporal, a minha linha do tempo é de cima para baixo. Quanto mais você desce no diagrama, mais quer dizer que o tempo está correndo, tá? Eu tenho aqui componentes que cada um possui sua linha de vida, são essas linhas aqui na vertical, tá? Eu tenho objetos aqui, eu tenho um objeto física 1, eu tenho um objeto conta 1, que é do tipo conta comum, ou seja, da classe conta comum. E essas setas aqui, elas são mensagens que são trocadas entre os meus componentes aqui na linha do tempo, tá? Essas mensagens são numeradas, obedecem aí uma ordem, uma precedência. Eu tenho condições de guarda aqui em colchetes, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de diagrama de sequência. Aqui já temos um diagrama de comunicação, tá? Note que aqui temos trocas de mensagens, nós temos precedência entre mensagens, 1, 2, 3, porém a gente não consegue saber, por exemplo, quanto tempo se passou desde o envio da mensagem 1 e o envio da mensagem 2, tá? Porque não tem aqui a informação temporal
que existe no diagrama de sequência, mas aqui existe uma informação de associações, tá? O nosso diagrama de comunicação, ele mostra que existe uma ligação entre o objeto e esse objeto, tá? Muito parecido com o diagrama de classes e o diagrama de objetos. Lembrando, o diagrama de comunicação ele é equivalente ao diagrama de sequência, tá? O que você faz em um, você pode fazer no outro. Ambos servem para fazer a modelagem de interações, porém no diagrama de sequência eu tenho um aspecto temporal, enquanto no diagrama de comunicação eu não tenho esse aspecto temporal. E temos também os diagramas de componentes, tá? Uma visão de componentes lógicos. Nós temos um diagrama de implantação, diagrama de interação e diagrama de temporização. Ok? Nós vamos ver aqui o diagrama de componente e o diagrama de implantação. O diagrama de componente ele mostra aí quais são os componentes lógicos do meu sistema e quais são as interfaces entre eles, tá? São diagramas estruturais, ok? Aqui em termos de componentes lógicos de como o meu sistema está estruturado e como os componentes são interligados. Já o diagrama de implementação, ele serve mais como validação lógica, tá? Eu tenho nós que podem ter nomes ou não, eles podem ser nomeados ou não, que podem ser dispositivos, podem ser componentes, de uma forma bem geral, tá? E temos associações entre esses nós, e essas associações, por exemplo, podem definir protocolos de comunicação que são utilizados, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um diagrama de implantação. E é isso, galera. Eu queria mostrar para vocês alguns diagramas UML, ter uma visão geral aí desses diagramas, para que esses diagramas podem ser utilizados, mas como eu disse, a ideia aqui era fazer uma visão bem, era proporcionar uma visão bem inicial. Eu recomendo que vocês estudem, olhem nas documentações, para que vocês possam entender aí melhor cada um desses diagramas. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!